Segunda-feira depois do terceiro domingo da Quaresma. Pela paixão fomos libertados do poder do diabo. O Senhor disse na iminência da paixão, no Evangelho de São João: agora será lançado fora o príncipe deste mundo, e eu quando for levantado da terra, todas as coisas atrarei a mim mesmo. Ora, o Senhor foi levantado da terra pela paixão da cruz. Logo, por ela o diabo foi privado do seu poder sobre os homens. Sobre o poder que o diabo exercia sobre os homens, antes da paixão de Cristo, devemos fazer 3 considerações. Primeira consideração, relativa ao homem, que pelo seu pecado mereceu ser entregue ao poder do diabo, por cuja tentação fora vencido. Segunda consideração, relativa a Deus, a quem o homem ofendera pecando, e que na sua justiça abandonou o homem ao poder do diabo. A terceira relativa ao diabo, que com sua vontade perversíssima impedia o homem de alcançar a sua salvação. Assim pois no tocante à primeira consideração, o homem foi libertado do poder do diabo pela paixão de Cristo, porque a paixão de Cristo é a causa da remissão dos pecados. Quanto à segunda consideração, a paixão de Cristo nos livrou do poder do diabo, por nos ter reconciliado com Deus. No tocante à terceira consideração, a paixão de Cristo nos liberou do diabo, porque nela o diabo ultrapassou a medida do poder que Deus lhe conferira, maquinando a morte de Cristo, que não merecera a morte por não ter nenhum pecado. Onde diz Santo Agostinho: pela justiça de Cristo foi vencido o diabo, porque apesar de nada ter encontrado nele digno de morte, contudo o matou. E portanto era justo que os devedores, que detinham em seu poder fossem mandados livres, crentes em Cristo, que o diabo matou, apesar de não ter nenhum débito. É verdade que o diabo pode mesmo assim com a permissão de Deus, tentar os homens na alma, e infringir-lhes o corpo, contudo foi-lhe preparado ao homem o remédio da paixão de Cristo, com o qual pode defender-se contra os ataques do inimigo, a fim de não ser arrastado à perdição da morte eterna. E todos que antes da paixão resistiam ao diabo, assim o puderam fazer pela fé na paixão de Cristo. Embora não estando essa paixão ainda consumada, de certo modo ninguém pudesse escapar às mãos do diabo, livrando-se assim de descer ao inferno, ao passo que depois da paixão de Cristo todos podemos nos defender contra o poder diabólico. Deus permite ao diabo enganar certas pessoas, em certos tempos e lugares, por uma razão desconhecida dos seus juízos. Mas sempre pela paixão de Cristo está preparado aos homens o remédio, para se defenderem das perversidades dos demônios, mesmo no tempo do anticristo. E o fato de certos descuidarem de servir-se desse remédio em nada faz diminuir a eficácia da paixão de Cristo.